Fofoca no Enem. Nosso professor de física. Tudo bom, professor? Tudo bom. Tudo ok? Ok. Let's go? Let's go. Meu pronunciation aqui nessas coisas todas. Adoro, gente, porque o nordestino falando inglês é que o negócio melhora, né? Porque fica um enrolation bem direitinho, não é não? Então, olha só, professor, a gente já volta com a nossa aula e a gente já volta com pergunta. Vamos conferir. Vamos lá. Oi, meu nome é Maria Eduarda Miranda, tenho 17 anos e eu queria saber qual das 3 leis de Newton caem mais no Enem. E aí, professor? Vamos lá. Quais são elas? Respondendo a Maria Eduarda, né, que fez a pergunta aí. Bom, as 3 leis de Newton, a gente precisa entender que elas estão bem integradas, né? Então, para falar assim, qual a que mais cai no Enem, na verdade, caem questões de dinâmica dos corpos, né, de dinâmica dos movimentos, que envolve força, que envolve essas 3 leis de Newton. Então, a gente precisa entender o que é que são essas 3. De uma maneira bem resumida, bem rápida aqui, eu vou passar. A primeira lei de Newton, voltando aqui, a primeira lei de Newton, ela é a lei da inércia, né? O que é que ela fala? Ela fala que um objeto que está em um estado de movimento, ele tende a permanecer nesse estado de movimento, a não ser que outra força interaja sobre ele e altere seu estado de movimento. Em outras palavras, se o corpo está em repouso, ele irá permanecer em repouso indefinidamente até que uma força possa agir sobre ele e altere seu estado de movimento, porque repouso também é um estado de movimento relativo. Se o corpo estiver em um movimento retilíneo uniforme, né, ou seja, velocidade constante, numa trajetória retilínea, ele tende a permanecer nesse movimento indefinidamente, a não ser que uma outra força ela possa agir sobre ele, né, e aí vai causar uma força resultante e alterando o seu estado de movimento, certo? Essa é a lei da inércia, e ela tem a ver com a propriedade de massa, né? A massa de um objeto é quem confere a inércia. Quanto maior a massa de um objeto, maior vai ser a inércia. A segunda lei de Newton, ela já é uma interpretação da força. O que é que seria a força? A gente não tem uma definição redondinha, né? A força é isso, não é bem assim. Mas Newton conseguiu verificar o que é que a força causa. A gente verifica uma força através do seu efeito. Então, o efeito de uma força é causar a aceleração. Então, a segunda lei, na verdade, é um método numérico para explicar o efeito de uma força. Quando um objeto está, por exemplo, num estado inercial, né, num referencial inercial, e ele sofre a ação de uma força, ele irá modificar a sua aceleração irá modificar o seu estado de movimento segundo essa relação, ok? A terceira lei de Newton, né, ela fala o seguinte: uma força, quando é exercida sobre um objeto, né, que está em um referencial inercial, esse objeto ele devolve essa força com a mesma intensidade e só com um sentido inverso, né? A mesma direção, mesma intensidade, só com o sentido inverso. Lembrando que força é uma grandeza vetorial, certo? Então, essa seria a lei da ação e reação, a terceira lei de Newton. E aí, professor, tem alguma questão? Tem sim, eu trouxe uma questão aqui para mostrar as leis de Newton, né? Então, tem essa aqui que é bem interessante. Ela fala: um ímã e um bloco de ferro são mantidos fixos numa superfície horizontal, como mostrado na figura. Né? Então, aí coloca: em determinado instante, ambos são soltos e movimentam-se um em direção ao outro, devido à força de atração magnética que o ímã exerce sobre o ferro. Despreze qualquer tipo de atrito e considere que a massa m do ímã é igual a metade da massa do bloco de ferro. Sejam aí o módulo da aceleração e Fi, o módulo da força resultante das forças sobre o ímã. Para o bloco de ferro, essas grandezas são, respectivamente, a F, né, a aceleração do bloco de ferro, e FF, que seria a força sobre o bloco de ferro. Então, vamos considerar essas alternativas. Passa o próximo aí, mais um, pronto. Então, aqui, aplicando a segunda lei de Newton, né, a gente chega que a força, a segunda e a terceira, porque a força que o ímã atrai o ferro também atrai o ímã, pela terceira lei de Newton. Né? Aplicando aqui, né, e resolvendo através da segunda lei de Newton, a gente chega na resposta da questão, que vai ser a seguinte. Pode passar aí a próxima. Olha aí. Aqui eu tenho que a força, né, do ímã, a força que o ferro interage sobre o ímã, também é igual à força sobre o ferro, certo? E a aceleração do ímã, como a sua massa ela é a metade da massa do ferro, a aceleração do ímã ela vai ser 2 vezes maior do que a aceleração sobre o ferro. Ok, professor, muito bem, tenho certeza que a galera aí deu para entender direitinho. E a gente já tem mais uma pergunta, vamos conferir. Vamos lá.
Meu nome é Carlos Antônio, eu tenho 17 anos e eu quero saber qual fenômeno físico relacionado à eletrodinâmica mais tem tendência a cair no Enem. E aí, professor? Vamos lá. Então, com relação aos fenômenos de eletrodinâmica, o que mais vai cair no Enem, o que a gente pode perceber, são fenômenos relacionados a correntes, a circuitos elétricos. Eu trouxe aqui uma questão, né, para mostrar isso aí. Nessa questão fala, um estudante precisando instalar um computador, um monitor e uma lâmpada em seu quarto, verificou que precisaria fazer a instalação de 2 tomadas, um interruptor na rede elétrica. Decidiu esboçar com antecedência o esquema elétrico. O circuito deve ser tal que as tomadas, a lâmpada, devem estar submetidas à tensão nominal da rede elétrica e a lâmpada deve poder ser ligada ou desligada por um interruptor sem afetar os outros dispositivos. Então, os símbolos adotados são esses aí, ó, né? A lâmpada, que está com essa bolinha, um X, a tomada e o interruptor. Qual dos circuitos esboçados atende às exigências? Então, vamos analisar esses circuitos aqui, né? Ó, o primeiro caso, ele coloca a lâmpada em paralelo com as tomadas, né? E o interruptor logo aqui. Vamos imaginar o que é que aconteceria se eu ligasse esse interruptor, se eu fechasse esse circuito. Até aqui, eu tenho a lâmpada acesa, eu tenho a tomada em paralelo com a lâmpada e eu tenho essa outra tomada em paralelo com a outra tomada e a lâmpada. Então, estão todas em paralelo, certo? Se eu fecho esse circuito aqui, eu crio um curto-circuito, ó. Eu vou criar um curto-circuito. Quando ele estiver aberto, estão as 3 em paralelo, que não é o interessante, né? Se eu fechar, eu crio um curto-circuito. Essa primeira está descartada. A segunda, eu coloco a tomada em paralelo, ok, que a tomada tem que estar em paralelo com a rede, né? Mas eu tenho uma lâmpada e a outra tomada, 2 cargas aqui em paralelo. Se eu fecho o circuito aqui, eu alimento essas outras 2 cargas, mas elas estão em paralelo, que segundo o que diz na questão não é o interessante. Nessa outra, eu tenho essas 2 tomadas em série, então já descarta, né? Se eu ligar aqui, eu deixo as tomadas em série, não posso. Nesse outro aqui, eu tenho que essa tomada está em série também, ó. Não é o interessante. E por fim, a resposta correta, que pode passar aí, seria as 2 tomadas em paralelo com a rede elétrica e a lâmpada ela está isolada, ela está sozinha, mas ela está dependendo do interruptor para ser acionada. No caso, a resposta é a letra E. Ok, professor. Ai, gente, essas questões de tomadas no Enem, lembro bem. Professor, vamos para mais uma pergunta, vamos lá. Vamos lá. Meu nome é Lucas, eu tenho 19 anos e a minha dúvida é: qual tipo de espelhos são usados nos supermercados para que contemplem uma maior área e veja o maior ângulo possível? E aí, professor? Vamos lá. Bom, com relação a essa pergunta que foi feita, o espelho que deve ser utilizado em supermercado para que ele possa visualizar um maior campo de visão seria o convexo. Vamos entender o porquê, né? Aqui eu tenho um esquema mostrando a formação da imagem em um espelho convexo, né? Um espelho esférico do tipo convexo. Como é que é formada? A imagem ela sempre vai ser virtual, ela sempre vai ser direita e ela sempre vai ser menor do que o objeto que está sendo refletido. Tá certo? Como a gente pode observar, eu tenho aqui o objeto que seria o que vai ser refletido e aqui a imagem, né? Observa essa linha aqui paralela ao eixo normal aqui, né? Ela seguiria, na reflexão dela, a projeção dela segue até o foco, né? Essa segunda aqui, ela vai até o vértice, ok? Então, a imagem ela sempre vai ser menor. Mas a própria geometria do espelho convexo permite que você tenha uma abrangência maior no campo de visão. E é por isso que é interessante no caso de supermercados, não só em supermercados, a gente também vê em ônibus isso aí, né? Até em saída de estacionamento também é interessante para os motoristas que estão saindo. E eu trouxe uma questão que fala mais ou menos isso, ó. Aqui fala, os espelhos retrovisores que deveriam auxiliar os motoristas na hora de estacionar, mudar de pistas, muitas vezes causam problemas. É que o espelho retrovisor do lado direito, em alguns modelos, distorce a imagem, dando a impressão que o veículo está a uma distância maior do que a real. Tanto é que o carro tem lá um avisozinho, né? Esse tipo de espelho, chamado de convexo, é utilizado com o objetivo de ampliar o campo visual do motorista, já que no Brasil se adota a direção do lado esquerdo. E assim, o espelho da direita fica muito mais distante dos olhos do condutor. Sabe-se que em um espelho convexo, a imagem formada está mais próxima do espelho do que deveria estar do objeto, o que parece estar em conflito com a informação representada na reportagem. Essa aparente contradição é explicada pelo fato: a imagem projetada na retina do motorista ser menor do que o objeto, a velocidade do automóvel afetando a percepção não é, o cérebro humano interpretar como distante uma imagem pequena,
o espelho convexo ser capaz de aumentar o campo visual do motorista, o motorista perceber a luz vinda do espelho com a parte lateral do olho. Então, na verdade, a resposta seria a letra D. Né? O espelho convexo ele é capaz de aumentar o campo visual do motorista. E aí você tem um comparativo na sua mente e imagina que aquele carro está mais longe do que ele deveria. Né? Ok, professor. Gente, hoje foi sensacional, né? Todos os programas, inclusive hoje é o nosso penúltimo programa, gente. E ele fica por aqui. Muito obrigada, professor. Foi muito esclarecedor. E olha só, o nosso programa na web fica por aqui. E se você ficou com alguma dúvida, manda pra gente pelo nosso WhatsApp, que é o 987214085, ou pelas nossas redes sociais. Você pode mandar vídeo, pode mandar áudio, pode escrever. O importante é que você não fique com dúvida e aproveita porque o próximo sábado é o nosso último programa, gente. Isso mesmo, gente, já que o Enem começa no próximo domingo. Então, sábado é o último, foca no Enem. E no domingo já começa, aí nós preparamos um programa super especial de preparação para esse grande dia. E as nossas aulas do próximo sábado serão de matemática e sociologia. Então, imperdível, gente. Ai, já tô no clima de despedida aqui, gente. Olha só, professor, muito obrigada. Foi incrível. Gente, até o próximo programa. Beijo grande, eu espero você. Tchauzinho. Foca no Enem. Oferecimento Uninasal. A escolha de quem leva a educação a sério.